um exército com cerca de 400 mil homens contra um exército de 800 mil homens. Detalhe, a Bíblia nos fala que esses homens eram todos valentes, ou seja, bons de espada, bons em campo de batalha, bons de guerra. Dando esses números para você, você deve imaginar que o exército de 800 mil homens deve ter ganhado essa batalha. Porém, o final dessa história vai te surpreender. E é essa história que vamos ver neste vídeo aqui agora. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Introduzindo as Escrituras. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a batalha de Jeroboão e Abias. Antes de mais nada, vamos dar um pequeno resumo de quem é Jeroboão e Abias, caso você não saiba. Jeroboão, ele era rei do reino de Israel do norte. Já Abias era rei do reino de Israel do sul, ou reino de Judá. Mas deve estar me perguntando, como assim? Israel não era só um reino? Bom, ele era só um reino, mas por causa do pecado de Salomão, por ter construído vários ídolos, Deus resolveu dividir a nação em dois, em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul ficaria com a casa de Davi por causa da promessa que o Senhor tinha feito a Davi, que sempre um descendente dele ia se sentar no trono. E o Reino do Norte ele deu ao servo de Salomão, Jeroboão. Acontece que Jeroboão ele não foi fiel ao Senhor e resolveu adorar a bezerros de ouro, ou seja, ele desviou as 10 tribos para adoração idólatra daquela nação. Já, porém, o reino de Judá permanecia fiel ao Senhor. Teve certos momentos da história que o reino de Judá também se desviou dos caminhos do Senhor. Muitas vezes, na verdade. Mas nessa ocasião, nos mostra a confiança que Abias tinha no Senhor Deus. Mas quem era Abias? Abias foi filho de Roboão, que era filho de Salomão. Ou seja, Abias foi neto de Salomão. Nessa altura da história, Roboão já tinha morrido, porém Jeroboão ainda vivia e ainda reinava sobre Israel no Reino do Norte, das 10 tribos. E nesta ocasião, a palavra do Deus diz lá em 1 Crônicas, no capítulo 13 e no verso 3, diz assim: E Abias levou para a batalha um exército de valentes guerreiros, de 400 mil homens escolhidos. E Jeroboão o enfrentou com 800 mil homens escolhidos, todos fortes e valentes. Ou seja, todos esses homens eram fortes e valentes. Imagina, 800 mil homens, todos fortes, valentes, bons de guerra, contra apenas 400 mil homens. Mas uma coisa interessante nessa batalha é que Abias não demonstrou medo. Pelo contrário, ele até fez um grande discurso que está narrado neste capítulo. Eu vou resumir. Ele disse que Jeroboão tinha usurpado o reino de Israel da casa de Judá, o qual Deus tinha escolhido. E que eles tinham desviado o povo para adorar os bezerros de ouro e terem tirado o sacerdócio de Arão e terem botado outros sacerdotes que não provinham da tribo de Levi. Porém, o reino de Judá permanecia fiel a Deus e o sacerdócio de Arão ainda permanecia em Judá. Então, o que significa? Abias sabia da certeza do resultado da vitória, ele sabia que Deus estava lutando com eles. Tanto que no final do seu discurso, ele dá um recado para Jeroboão, que diz assim, que fica em 2 Crônicas, no capítulo 13, verso 12. E eis que Deus está conosco, a nossa cabeça, e os seus sacerdotes, com as suas trombetas. Fazem ressoar o alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Jeová, o Deus dos vossos pais, porque não prosperarás. Aqui nessa afirmação, a Bíblia está dizendo que eles tinham certeza da vitória do reino de Judá, que ele estava dando até um aviso para Israel, dizendo: não pelejai contra nós, porque vocês vão ser derrotados, porque nós vamos sair vitoriosos, porque o Deus de Israel está conosco. Porém, Jeroboão, como a maioria das pessoas de hoje, confiou apenas na sua força. Ele viu que ele estava com o dobro de homens. Imagina, o exército de Abias tinha apenas 400 mil homens. Já o exército de Jeroboão tinha o dobro, 800 mil homens. E detalhe, eram todos homens valentes de guerra, ou seja, homens que sabiam lutar. Então, o que Jeroboão fez? Ele fez uma estratégia humana. Qual a estratégia dele? Ele resolveu cercar o exército de Abias por dois lados. Ele botou 400 homens na frente de Abias e 400 homens atrás, para ficarem encurralados, para eles não terem onde fugir. Ou seja, Jeroboão estava contando que a vitória era certa. Porém, quando os homens de Judá viram que estavam cercados pelos dois lados, eles fizeram uma coisa surpreendente. O que eles fizeram? Que nos consta
a palavra no versículo 15. E os homens de Judá gritaram, e aconteceu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Mas no versículo anterior a esse, que era o versículo 14, diz: então Judá olhou, e eis que tinha que pelejar por diante e por detrás. Então os de Judá clamaram ao Senhor Jeová, e os sacerdotes fizeram ressoar as suas trombetas. Ou seja, eles clamaram ao Senhor. Eles diziam que eles estavam em desvantagem numérica, que o exército tinha o dobro de soldados deles, e eles estavam em desvantagem, pois eles tinham que lutar na frente deles e também tinham que se preocupar com os soldados que estavam atrás. Ou seja, era derrota na certa para os olhos humanos. Porém, eles tinham o Senhor Jeová como o seu espelho, eles tinham o Deus como o seu refúgio. Então eles gritaram, eles clamaram. E a palavra do Senhor Deus disse: Deus feriu o exército de Jeroboão e entregou o exército para Abias, na mão de Abias e seus homens. E a Bíblia nos fala que naquele dia foi ferido cerca de 500.000 homens de Jeroboão. Ou seja, mais da metade do seu exército foi ferido naquele dia pelas mãos de Abias. E a Bíblia nos fala também que Abias ele perseguiu os homens de Jeroboão, ainda conquistou várias cidades, conquistou vários vilarejos e passou a ter os seus domínios. E a palavra do Senhor nos diz ainda mais, que está no versículo 20. E Jeroboão não tornou a recobrar as suas forças durante o reinado de Abias, e o Senhor Jeová o feriu de modo que morreu. Ou seja, durante todo o reinado de Abias, Jeroboão nunca mais conseguiu recuperar as suas forças. Ele nunca mais conseguiu fazer uma outra investida contra o exército de Judá durante o reinado de Abias. E nós sabemos o porquê disso, porque Abias confiou no Senhor. Ele sabia que Deus tinha compromisso com aqueles que o temem, e nós devemos ser assim também. Abias, ele viu os números, mas ele não se assustou. Ele tinha certeza, tanto ele falou: não pelejai contra nós, porque vocês não vão prosperar. Porém, o homem, apenas olha para sua própria força, pela sua quantidade, pensou que ele estava com a vitória certa, mas aí Deus vai lá e mostra que ele peleja para aqueles que estão adorando o seu nome. Bom, este é o vídeo que nós temos hoje, a batalha de Abias e contra Jeroboão. Foi apenas um pequeno resumo, uma introdução dessa grande batalha. Com certeza foi uma batalha muito sangrenta, com certeza foi uma batalha muito difícil de se ver, mas a Bíblia nos diz que Abias levou a vitória e derrotou Jeroboão, humilhou Jeroboão, tanto que ele não conseguiu se reerguer depois dessa grande derrota. Ou seja que nem Abias, confie no Senhor. É mais um exemplo claro que Deus sempre nos ajuda no que nós precisamos. Então é isso, nós estaremos encerrando este vídeo por aqui. Se você gostou, eu gostaria que você se inscrevesse e deixasse seu like. E deixe aí nos comentários sugestão de temas, assuntos que nós possamos trazer para os próximos vídeos. Eu estarei lendo e, dentro do possível, estarei fazendo a sua sugestão. E até o próximo vídeo.